Milho estrangeiro é mais barato que o brasileiro? Brasil vai importar esse cereal? Vlamir Brandalize comenta o mercado do milho. Antes, te convido a acompanhar o Paracatu Rural pela sua antena parabólica, canal 348 TV Milagro. Nós estamos diariamente às 10h30 da manhã e em horários alternativos. Acompanhe na sua parabólica, canal 348. Mercado Agrícola. Levantamentos do CPEA mostram que produtores continuam focados na colheita da safra verão e no início da semeadura da segunda safra do milho. Assim, o ritmo de negociações está mais lento e os preços registram leves ajustes na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. De um modo geral, enquanto o clima seco e quente em parte do Paraná e do Rio Grande do Sul favorece a colheita da safra verão, também gera preocupação com a semeadura da segunda safra, como em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Já no Mato Grosso, o maior volume de precipitações nos últimos dias tem reduzido os ritmos das atividades. O mercado do milho tem registrado boas possibilidades aos produtores rurais, principalmente a longo prazo. Os melhores preços estão nos contratos de agosto a novembro. O consultor Vlamir Brandalize comenta essas movimentações e também fala sobre a possibilidade de o governo federal diminuir taxas para alimentos importados. O analista destaca que boa parte do que é cultivado no Brasil é mais barato do que aquele que vem do exterior. Com relação ao mercado do milho, o mercado do milho lá em Chicago, sustentando bem a faixa de 4,50 acima aí nas posições, com os olhos voltados para os $5 que segue como resistência leve. Nos últimos pregões chegou a furar os $5, agora mostra que tem potencial de voltar a furar também os $5, principalmente na posição maio e julho, né? O mercado tem fôlego para isso e deve seguir pressionado porque milho sim segue com provavelmente um buraco, um déficit entre a produção e a demanda mundial, entre 25 e 30 milhões de toneladas de milho que devem ser consumidas a mais do que estão sendo produzidas nesse ano 2025. E com isso, o fôlego para o milho se manter firme lá no mercado de Chicago, né? O mercado brasileiro do milho segue aí com a colheita da primeira safra ainda pontual, ainda está no começo, e é uma safra menor que o ano passado, porque o plantio ficou bem menor. Agora começou a corrida do plantio da segunda safra, onde o produtor segue correndo com o plantio, colhendo soja onde pode colher e já plantando milho da segunda safra, a nossa safrinha, que é a grande safra, né? Segundo a CSEX, temos os dados das exportações. Milho nas primeiras 3 semanas do mês de janeiro, 2.695.300 toneladas de milho embarcadas. O mês de janeiro todo do ano passado foram 4.876.3 mil toneladas. Milho nesse mês de janeiro, em 3 semanas, trouxe 587,2 milhões de dólares em divisas, 3,5 bilhões de reais em divisas. Esse é o nosso amigo milho, que segue nos portos aí com indicativos de 72 aí as posições de agosto, até 75 na posição novembro. Quanto mais para frente, maior o valor do milho na exportação nos portos brasileiros. Segue comprador nos portos, é isso que mostra. Estamos andando num ano que vamos ter recorde de demanda interna para o setor de ração, recorde de demanda interna para o setor de etanol. Esse é o quadro do milho, que se mostra com alto potencial para esse ano de 2025. E para fechar, um breve comentário sobre a questão do governo aí apontar que pode liberar a importação, tirar taxas de importação do milho. Lembrando que o Brasil importa milho do Paraguai constantemente e aqui no Mercosul não temos taxa. Então, se tivesse milho mais barato lá fora, estaria trazendo. E como está trazendo, né? Estamos importando milho. Nesse mês de janeiro importamos 89,5 mil toneladas de milho, aí basicamente do Paraguai. Mas de outros locais o milho é mais caro que o brasileiro, tanto o argentino como o americano, ele tem origem mais cara que a nacional, então não tem como trazer milho barato. O milho argentino, vindo aí para os portos brasileiros, chega acima de R$95 a saca. Milho americano acima de R$100 a saca. Então o governo está jogando para a torcida essa história de tentar baixar os alimentos aí na pancada. Então isso aí é conversa para boi dormir, né? Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo.
Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.